O acesso é difícil. A trilha de terra leva a uma propriedade rural escondida em um morro. O cercado de madeira era um criadouro de animais, mas foi usado como cativeiro por uma quadrilha de sequestradores. Foi aqui que o empresário de Diadema passou todo o tempo em que ficou refém dos criminosos. Mas o cativeiro não era na superfície. Ficava escondido sob esse alçapão, num buraco de 2 metros de profundidade. Foi aqui, nesta câmara de aproximadamente 3 metros quadrados, cavada no chão, escorada com colunas de madeira, tábuas, algumas em situação bastante precária. Veja só, essa aqui, ó, tá podre, esfarela na mão, que o empresário ficou 22 dias. Daqui ele não saiu para nada. Comeu, dormiu e, sem dúvida, viveu os piores momentos da vida dele. Segundo a polícia, a família da vítima chegou a pagar o resgate. Mesmo assim, os criminosos mantiveram o rapaz preso no cativeiro. Foram mais de 500 horas dentro do buraco, um lugar quente, com o ar carregado por conta da pouca ventilação. Durante a noite, a temperatura caía e, para se proteger do frio, o rapaz tinha apenas um cobertor e algumas roupas velhas. Foram dias de isolamento e sofrimento, sem ver a luz do sol. Do lado de fora, um sequestrador vigiava a vítima o tempo todo. Os outros ficavam morro acima, neste barraco onde foram presos. O jovem de 24 anos foi sequestrado na porta de casa em Diadema quando saía para o trabalho. Os sequestradores armados o levaram direto para o cativeiro. Os policiais descobriram o esconderijo e 3 integrantes da quadrilha foram presos em flagrante. Um deles tentou fugir e caiu quando descia o morro. Os 3 foram levados para Diadema, onde continuam as investigações. A polícia busca ainda o homem que tomava conta do cativeiro e que conseguiu fugir. A suspeita é de que o buraco onde ficou o empresário já serviu de cativeiro para outras vítimas de sequestro. Foi como um bombardeio em plena zona leste de São Paulo. Estava no terraço da minha casa, né, conversando com 2 amigas, né? Aí eu escutei aquela explosão. Na hora que a explosão, aí eu olhei. Aí já começou aquele fumaceiro e já as lavaredas de fogo. O imóvel, alugado há um mês, era usado por traficantes. No local, eles montaram um laboratório de refino de cocaína. Da casa de 2 cômodos, só restaram 3 paredes em pé. Do telhado, só sobraram cacos no chão. Aqui ficava a cozinha. A pia foi totalmente destruída pelo fogo. E o mesmo aconteceu com os eletrodomésticos, micro-ondas, geladeira, fogão. Deste outro lado, ficava a sala, onde os bandidos refinavam a droga. Sobraram 2 prensas destruídas pelas chamas. E deste lado aqui, neste canto, veja só, munição, muita munição. Algumas ainda intactas, como esta de fuzil. E aqui atrás, o estoque de cocaína, já embalado e pronto para venda. A suspeita é de que produtos usados no processamento da droga tenham servido de combustível para a explosão. Pelo fato de refino de estarem mexendo com éter e acetona, deve ter tido alguma faísca, alguma coisa, combustão, e acabou ocorrendo essa explosão aí que veio tudo abaixo. No local, a polícia também encontrou armas. 2 homens estavam dentro da casa e tiveram mais de 90% dos corpos queimados. Há informações de que um terceiro suspeito conseguiu escapar. No momento da explosão, ele preparava um churrasco no quintal. O homem está sendo procurado. Para a polícia, ele também sofreu queimaduras. Nós vamos agora verificar em hospitais se ele deu entrada em algum hospital uma pessoa com queimaduras. Eram quase 3 da manhã quando a tropa de choque chegou ao campus da PUC, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo, para cumprir o mandado de reintegração de posse. No momento da chegada dos PMs, cerca de 20 estudantes estavam em frente ao prédio e outros 132 ocupavam as salas da reitoria. Os policiais, equipados com escudos, capacetes e armas, entraram sem dificuldade. Não houve confronto e, depois de serem identificados, os alunos foram liberados aos poucos. Cada grupo que deixava o prédio era aplaudido. Depois de serem retirados, os manifestantes permaneceram em frente à universidade e continuaram o protesto. Após a desocupação, a polícia e a direção da PUC liberaram a entrada da imprensa. Com a retirada dos alunos, foi possível ver a situação em que ficou o prédio, com muita sujeira e vários cartazes colados nas paredes. Mas o que chama a atenção é o local por onde os estudantes entraram. Segundo a direção da universidade,
eles subiram por esta escada e, para chegar à sala da reitoria, destruíram uma divisória que existia neste local. O cenário aqui é de destruição. Em algumas salas, os móveis estavam revirados. A bateria ficou para trás. De acordo com o comandante da operação, não foram encontradas bebidas alcoólicas dentro do prédio, apenas restos de cigarros que podem ser de maconha. Os alunos criticaram a atitude da direção da universidade de pedir à justiça a reintegração de posse. Estão matando essa faculdade, estão matando o caráter dessa faculdade, estão tirando a personalidade de uma faculdade com 30 anos de história, A polícia diz apenas ter cumprido a determinação da justiça. E não houve nenhum ferido, não houve nenhuma agressividade contra ninguém e ninguém apontou arma para ninguém aqui. Há 30 anos, tropas da polícia não entravam na PUC. Durante a ditadura militar, a universidade foi um dos centros de resistência e luta pela democracia. O arquiteto Rafael Viana estava lá a última vez que a PM ocupou o prédio. 3 décadas depois, ele considera a ação desta noite desnecessária. Se você quiser conversar, a gente conversa. É assim que se faz a democracia. Um amontoado de escombros, no meio da rua, tudo sujo de lama. Assim ficaram os móveis eletrodomésticos, as roupas, os colchões e alimentos dos moradores da rua Francisco José de Souza, na Vila Corintinha, periferia de São José dos Campos. Infelizmente não tem palavra. Perderam tudo. Eu moro lá em cima. Eu tenho minha casa, tenho meu pai, meus irmãos, o vizinho perdeu o pai, outro vizinho perdeu tudo. Trabalha 3, 4 anos para ter o quê? Mais nada. Seu Juraci perdeu mais que a mobília da casa, onde a água chegou a quase 2 metros. Ele perdeu a mãe, Dona Maria Oliveira, de 85 anos. Ela morreu afogada no quarto onde dormia. Agora que eu me lembrei da minha mãe, eu desci a escada. Quando eu desci o último degrau, a água já passou por cima da minha cabeça. Aí eu já falei, constatei que minha mãe estava morta já, né? Porque não tinha condições, né? Pelo menos 350 casas em 8 bairros de São José dos Campos ficaram alagadas. Todos afirmam que a água subiu rapidamente. Eles dizem que a barragem de uma represa pode ter se rompido ou uma comporta foi aberta, dando origem à tromba d'água. A gente foi pego 20 para as 4 da manhã com a água na porta já. Quando a pressão da água destruiu o muro, esta foi a primeira casa atingida pela enchente. O volume de água era tão grande que o nível subiu rapidamente e atingiu 1,5 metros e destruiu tudo o que encontrou pela frente. Este aqui é o quarto do casal. Eles perderam praticamente tudo. A cama, o guarda-roupa, roupas, praticamente todas estão perdidas. Nós vamos começar a mostrar a casa agora. Olha a situação do corredor. Tem roupas espalhadas por todo lado. Tem até um cabide aqui. Olha só. Utensílios domésticos. A situação, tem água aqui. Já são 8 horas depois da cheia. Neste quarto, mais destruição. Veja só. Guarda-roupa, cômoda, cama, tudo destruído. E nas paredes, a marca do nível da água, a altura que chegou a água. No banheiro também, mesma situação, tudo destruído. Muita sujeira e muita destruição. Nós vamos continuar mostrando a casa. Estamos chegando agora na cozinha. Veja só como ficou a cozinha. Nada no lugar. Os moradores tentaram salvar algumas coisas, colocaram aqui o fogão em cima deste móvel, mas também não teve condições. Sujou tudo, ó, tudo está com barro dentro. Olha só. Deste outro lado aqui, o armário. Veja só como ficaram os talheres. Todos sujos. Os moradores só conseguiram salvar o que estava acima de 1,5 metros de altura, como este jogo de café e chá e também aquelas vasilhas ali em cima, pratos. Só isso foi possível salvar. Os moradores dizem que a água subiu rapidamente. Em menos de 5 minutos, a casa já estava tomada pela água que chegou a esse nível que nós estamos vendo aqui. De repente, o muro desmoronou, a água do rio transbordou tudo aqui. Não deu nem tempo da gente salvar as coisas. Rapidamente? Rapidamente. Como é que a senhora classifica isso que a senhora viveu essa madrugada? Um desastre, um desastre. O pior desgosto do ser humano é um negócio desse. A gente vê, né, os outros, a semana mesmo eu vi gente chorando, falando que perdeu as coisas. A gente nunca imagina que vai passar por essa situação. É uma dor muito grande? Muito grande. Porque a gente vê que tem que começar do zero.
Não sobrou nada, geladeira, fogão, tudo, colchão para dormir, nada. A gente já vive numa situação terrível, situação financeira terrível ainda, perder tudo que a gente tem. Ainda coisas que está pagando ainda, sofá, micro-ondas, eu ainda tenho prestação para pagar ainda. Como é que está o coração da senhora? Horrível. Pior dia da minha vida. Pelo cenário, o vendaval parece ter acabado de passar. As 51 árvores derrubadas pelo vento na zona sul da capital ainda estão nos mesmos lugares. Transtorno para o casal de maritacas, que perdeu vários pontos de descanso, e também para os moradores. Já comunicamos a prefeitura, já comunicamos a defesa pública, mas eles falam que não tem condições de vir aqui porque teve muito acidente para todo lado. Na região do aeroporto de Congonhas, é fácil encontrar árvores no chão. Esta aqui caiu sobre as redes elétrica e telefônica. Segundo os moradores, muitas ruas ainda estão sem iluminação. Na rua, à noite, vai que tem um bandido ali atrás, ali a gente não vê, tá passando na rua, o cara assalta a gente. Esta aqui é a rua Casimiro de Abreu, no Campo Belo, um dos bairros mais afetados pelo temporal da última terça-feira. E passados 4 dias, veja só como ainda está a situação. Só nesta quadra, são galhos de pelo menos 4 árvores espalhados pelas calçadas e também pelo asfalto. Aqui na esquina, com a rua Conceição Marcondes Silva, a situação é ainda pior. O tronco de uma árvore caiu e fechou parcialmente o cruzamento. Transitar por aqui ficou muito difícil. Os carros têm apenas 3 metros de rua para passar. Nos últimos dias, transitar por bairros como Moema, Aeroporto, Planalto Paulista e Campo Belo exigiu habilidade e atenção redobradas ao volante. Aqui tá ruim, pô. Toda hora tem que fazer a curva, aí você não vê quem vem do outro lado. Aqui tá complicado. Aqui não é só aqui não, ali pra baixo também. A situação é inédita para os moradores da região de bairros nobres. Para eles, a impressão é de que depois da tempestade, em vez da bonança, vieram mais transtornos. Estamos abandonados. E isso aqui reflete a precariedade com a qual os nossos impostos são empregados. Nas manobras com o skate, estes adolescentes têm contato com a liberdade da qual estão privados. A maioria está na FEBEM por furto, roubo, assalto à mão armada. O crime tirou deles, além do direito de serem livres, a ingenuidade. O esporte é a chance de recomeçar. Todas as vezes que eu cair, eu vou levantar mesmo se me machucar, tirar os obstáculos da minha frente e seguir em frente. Mesma coisa, ó. O professor Sandro Soares aposta nisso. Falando a língua do skate, ele é referência para os adolescentes. Só pro alto e volta reto. Não volta pra frente, não. Aí, beleza. Com essa desenvoltura, há 6 anos, Sandro ensina internos da FEBEM a manter o equilíbrio em cima da prancha com rodinhas e também na vida. Muitas vezes algum tombo que eles tomam aí fora é motivo para desistir, jogar tudo pro alto. Então procuro deixar bem claro para eles que o segredo para vencer esses obstáculos nada mais é do que o mesmo segredo que eles usam no skate. Garra, determinação, força de vontade. O movimento que seduz também transforma a essência de quem aprende. No skate, uma falha, por mais simples que seja, pode levar ao chão. Quando isso acontece, para se levantar, como na vida, é preciso corrigir as imperfeições. E é isso que cada um desses meninos está tentando fazer. Estou pronto para lutar de novo. Quem convive diariamente com eles comprova os efeitos e benefícios da skate terapia. Ele desenvolve o controle, desenvolve equilíbrio, destreza. Ele é completo, é um esporte que pode ser considerado completo. Muitos podem duvidar dos resultados. Afinal, para quem olha despretensiosamente, não passa de uma brincadeira, mas é justamente na disciplina, dedicação e no companheirismo necessários para se divertir com esse brinquedo que esses adolescentes que um dia cometeram erros querem deslizar a caminho de um futuro diferente. Eu quero sair daqui e renovar minha vida, arrumar um emprego, dar orgulho assim para minha família. E esse tombo que eu levei hoje na minha vida, nunca mais eu quero levar. É como no skate. Caiu? Caiu, levanta. Os amigos e parentes de Jailton Pacheco estavam inconformados. Meu irmão não pode ter acabado com a história desse jeito. Um rapaz que sempre foi trabalhador, honesto, nunca roubou. Jailton foi morto a facadas ao lado do quiosque de pizza onde trabalhava em um terminal de ônibus no centro de São Paulo.
O rapaz foi vítima de 3 jovens que se dizem punks, entre eles, uma mulher. O atendente foi morto brutalmente por um motivo banal. Os jovens se revoltaram porque não conseguiram desconto no preço do pedaço de pizza. O que mais chama atenção é o valor. Jailton perdeu a vida pelo equivalente a esta quantidade de moedas, 40 centavos. O crime foi na madrugada de domingo. Os 3 punks chegam ao quiosque e pedem pizza. Cada pedaço custa R$1, mas um deles quer pagar apenas 60 centavos. No meio da discussão, a moça agride o vendedor com um cabo de vassoura. Jailton tenta socorrer o colega e é atacado pelos 2 rapazes. Um deles esfaqueia o atendente, que morre logo depois. Simone de Almeida foi presa por seguranças ainda no terminal de ônibus. Ela deu à polícia o endereço de William Vicente. O rapaz levou os investigadores até o terceiro suspeito, José Augusto dos Santos, que também foi preso. Uma pessoa que já sai com uma faca na cintura, uma madrugada de sábado, para ir para uma festa, para qualquer outro lugar, já não vai com boa intenção. O assassinato de Jailton Pacheco foi o 4º homicídio cometido somente este ano em São Paulo por jovens que se dizem punks. Jailton era casado e tinha um filho de 2 meses. A família e os amigos esperam que a morte dele não fique impune. Quer dizer que eu criei um filho, passei dor para pôr no mundo, para os outros tirar a vida dele por causa dos 40 centavos? Você acha justo isso?